Então, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Se você está assistindo essa gravação pela primeira vez, eu sou a Cíntia de Freitas, eu sou CEO da Data Business. E hoje esse workshop, ele é um workshop específico voltado para os desafios que os shopping centers têm. Não é o primeiro workshop que a gente faz voltado para esse tema. Eu vim do mercado de shoppings, conheço quase todo mundo que está aqui. É muito bom ver, né, o rostinho de vocês. Então, a Carlinha que está aqui com a gente. A Mari, né, a Lili também estão aqui nas chamadas, a Chame, a Ju, a Dani e outras pessoas que vão entrar e que vão se conectar com esse conteúdo depois. É, como vocês já sabem, a Data é uma empresa que ela está posicionada pelo olhar voltado à inteligência artificial. Só que shopping center tem alguns desafios específicos. Então, eu vou pedir para quem está aqui online agora, ao vivo, que vocês pelo menos participem bastante no chat. Eu sei que alguns não vão conseguir abrir o áudio. Então, mas eu quero trazer um olhar específico para vocês, relacionado aos desafios das lojas satélites. Para quem não conhece o que é uma loja satélite, e que se você tiver por acaso caído de paraquedas, né, no mercado de shopping centers, são as lojas de pequeno porte, que não necessariamente tem uma rede que está apoiando ela ali. Então, a gente, às vezes, tem empreendedores que estão desenvolvendo uma loja no varejo em shopping pela primeira vez. Ou a gente pode ter dentro dessa categoria algum tipo de franqueado de alguma marca. Então, a gente tem aqui no ecossistema da Data franqueados como da Buda Spa, da Depil Action, da Lugano, várias redes de calçados. Então, é, esse cliente que o shopping tem, ele talvez é o nosso cliente mais carente, porque ele é o que tem menos estrutura, o que tem o maior risco de estar ali, né, com alto investimento para se manter dentro de um shopping. E ele, ao mesmo tempo, é o que demanda mais de nós. Enquanto eu falo nós, eu tô dizendo, né, porque eu saí de shopping, mas o shopping não saiu de mim. Então, pensando ali como alguém que está pensando a solução para um shopping. E aí, eu queria entender com vocês como que tá o desafio hoje, e aí, né, contar especialmente com o apoio de quem está à frente hoje, como que vocês veem que as lojas satélites têm pressionado o marketing como um pedido de apoio? O que que os shoppings têm, o que que as lojas satélites têm pedido para os departamentos de marketing? Que eu quero entender se mudou na visão de vocês ou não. Carlinha, se quiser começar, se quiser, você que abre o microfone pode falar ou pode escrever no chat, no caso da Mari. Então, as lojas satélites, elas geralmente não têm um departamento estruturado de marketing e de comunicação, né? Então, quando elas entram no shopping, principalmente se não forem de franquias, elas tendem a solicitar bastante demandar do marketing, artes digitais, criação de estratégia, conteúdo, apoio para visibilidade e principalmente para fluxo dentro da operação, né? Então são aqueles que mais questionam, que mais querem o público qualificado ali, mas que ficam na retaguarda sem executar muito. Então eles cobram bastante. Sim. E Carlinha, esse cenário que você acabou de descrever, que eu acho que era o, né, assim, era o que eu imaginava mesmo. Só que quando eu paro para pensar, e aí a Mari, eu quero que você analise essa pergunta também, Mari, para responder. A última vez que eu fui gerente de marketing foi em 2019, que foi quando eu abri minha primeira empresa. Se eu fosse responder essa mesma pergunta em 2019, eu acho que eu responderia muito parecido com o que você acabou de falar agora. Na sua visão, considerando que nós todos estamos sobre um fenômeno de inteligência artificial, né, tudo que está acontecendo, o que que você acha que mudou? Ou na sua visão, você acha que não mudou nada em relação a esse cliente de vocês? Sim, depende muito se a gente estiver direcionando para quem assume e gerencia a loja ou para quem está ali no dia a dia. Os colaboradores, eles até buscam, né, criar legenda com o GPT, eles buscam
participar de trends, colocando ali as imagens, mas nada muito assertivo e qualificado, sabe? Não tem uma constância, não tem um cuidado, não tem um tom de voz adequado para a marca, enfim. O que vira modinha, eles tendem a fazer muitas das vezes porque são pressionados pelos donos das lojas. Se a gente estiver voltando para os proprietários, a gente vê que é um time que sabe que a tecnologia está aí, sabe que a IA está avançando, que sabe o que é um GPT, um Gemini, mas não vejo muito esforço deles com relação a isso. Né? Um exemplo, uma loja satélite buscou o nosso time de marketing porque eles estavam com problema de atendimento no WhatsApp. Uhum. E aí ela falou, queria indicação de curso e tudo, e aí no final a gente entendeu que eles queriam que a gente fosse dar o curso para eles, Uhum. para os colaboradores deles. Eles não entendem questão de investimento, de realmente de profissionalismo, né? Que para você dar um curso, um treinamento para alguém, você tem que ter expertise e tudo. Então, o pensamento do lojista de satélite, para mim, ele ainda é muito engessado, mesmo, né, tendo várias tecnologias, assim, parece que eles ficam ainda em cima do muro. Sim, tá bom. Obrigada, Carlinha. Vamos reconhecer a Carlinha que compartilhou aqui. Eu tenho uma visão muito parecida, viu, Carlinhos? E você parece que leu os meus pensamentos, porque eu vou trazer um exemplo exatamente sobre o WhatsApp. E, Mari, para você, verdade. Ó, e aí eu vou gerar o que ela escreveu aqui no chat para ficar na gravação. A Mari escreveu, ela é do Sobral Shopping. Carlinhos, fala de qual shopping você é. Eu sei que tá escrito na legenda, mas se quiser se apresentar também, rede, shoppings, fica à vontade. Você está falando Mari, Mari, é a Maria Rita, né, que trabalha com a Maria gente? Rita, isso. É, Pronto, eu sou do Capim Dourado, Palmas Tocantins. muito bom. Já fui lá, muito bom. É uma cidade linda e um shopão que ela tá à frente. Ó, a Maria Rita, que eu vou chamar de Mari, agora eu fiquei em dúvida, Maria Rita, se eu chamo de Maria Rita ou se eu chamo de Mari? Vou chamar de Mari, eu gosto de apelido, então vou continuar no Mari. Tá, ó, a Maria Rita trouxe, verdade, eu sinto que eles cobram bastante esse fluxo pra gente. Tá, e aí, Mari, se você puder só detalhar um pouco mais, você vai mais ou menos nessa linha, se você fosse olhar assim, você tem ali colaboradores que estão pressionados, estão tentando fazer alguma coisa, tentam fazer a trend e tal, e aí às vezes não fica tão legal igual a Carlinha trouxe, enquanto o lojista, ele às vezes até usa, sabe que existe a talvez de forma mais completa, mas na hora de se contextualizar, talvez não contextualiza tão bem. Ó, eu vou ler a resposta dela, tá? Compartilho da mesma opinião da Carla, eu sinto isso também. Sinto que eles não têm muita ideia do que é o investimento de marketing. É só um. Poxa, só um vídeo. É só um vídeo, né, gente? E só um digital influencer para vir, mas isso tudo há um custo, exatamente. Quando a gente traz ali um porta-voz, mesmo como shopping, não vem de graça, né? As pessoas trabalham com isso. Então tá bom. Por que que comecei perguntando isso para vocês? Porque quando a gente vai olhar aqui na data, e aí, time, o Anderson tá pedindo para entrar, escreva o nome do shopping, por favor, tá? Quando a gente olha aqui na data, no ecossistema que a gente está conectado, ó, o Anderson é do Capim Dourado também. Reconheci pela foto. Muito bom. Bem-vindo, Anderson. Quando a gente olha para cá, e aí assim, a gente tem shoppings nesse cenário de ser mesmo um grupo administrador, mas a gente atende franqueados, às vezes de rua, às vezes de shopping, e eles têm as mesmas dores. Só que a forma como a gente usa o ChatGPT e o Gemini, principalmente para gerir para eles precisa ser uma forma diferente. E aí eu vou mostrar para vocês o que é a promessa desse workshop de hoje, é o que que a gente desenvolveu junto com o Google Cloud para resolver a vida de vocês. E aí o caminho talvez seja de muito treinamento. Então, só para reforçar, a Data tem interesse de treinar esses lojistas, né? Online a gente tem muito mais capacidade de pensar ali ações em conjunto. Mas eu vou passar um conteúdo hoje, se vocês captarem que existe essa dúvida existe mesmo, ela é real e nós também acreditamos que quem precisa resolver não é o shopping, mas
né, como no final, se a loja não tem resultado, impacta nas vendas da operação como um todo, por isso que a gente vai se posicionar por eles, tá? E aí, o que que eu vou mostrar para vocês referente a essa solução que a gente tem disponível? Primeiro, nesse workshop que a gente está apresentando, a gente só tem clientes da Data, ou clientes que são atendidos por agências, que é uma categoria específica. Isso significa que todo mundo que está assistindo aqui tem acesso à nossa plataforma. Você não tem custo adicional e vocês podem usar essa ferramenta para pelo menos impactar o lojista num primeiro momento, para ele entender o que é possível e aí a partir dele falar: ah, tem um caminho de solução, a gente pode apoiar vocês nesse processo, tá? Alguns de vocês já conhecem a plataforma da Data, outros não, mas o que eu vou trazer é bem novo. Então, se você já assistiu ou já viu alguma função específica, tragam aqui. Teve um workshop que eu dei para franqueados e eu pedi um exemplo de um dos franqueados. E aí ela trouxe tanto retorno que eu fiquei com vergonha pela pessoa. Então, eu não vou usar exemplos de vocês, eu vou usar exemplos meus, mas no final vocês me falam se conseguem visualizar ou não, tá? O que que a gente. Vamos começar assumindo que pode ser que alguém assista a gravação e que nunca tenha visto a plataforma da Data. Então, eu vou explicar bem do início, e aí vou pedir a ajuda da Ju, da Lili, de todo o time do CS, se alguém levantar a mão, alguma coisa, vocês trazem no áudio para mim. É, a plataforma da Data, ela é uma plataforma online, tá? Então, vocês não precisam baixar, não é, por exemplo, igual o Zoom, que a gente precisa atualizar ele de tempos em tempos. Você só precisa ter um e-mail de acesso e uma senha que você colocar. Caso você não tenha esse e-mail de acesso, como esse workshop é só para cliente, você vai pedir para a Lili ou para outra pessoa lá no time e a gente consegue reenviar ou criar um acesso novo, por exemplo, se você for uma pessoa que chegou nova no shopping recentemente. Quando você abre a plataforma, ela vai ter mais ou menos essa carinha aqui. Essa aqui é uma plataforma que a gente criou para o Sebrae, porque hoje nós somos uma plataforma credenciada pelo Sebrae. É, Na plataforma da Data, ela tem várias funções. Eu não vou aprofundar em todas hoje, mas tem algumas que são mais importantes. E aí eu vou, especialmente para shoppings. E aí eu vou focar nessas duas. Então, combinado que todo mundo está entendendo que eu vou só mostrar uma parte da plataforma, porque, né, a gente não se resume a isso, mas vamos dar foco para caber aqui. O que que é possível com a plataforma da IA? Eu vou explicar. Depois a gente quer que vocês façam de forma prática para internalizar, para se familiarizar e tudo mais. Duas coisas. Primeiro, quando eu estou com o meu shopping conectado na plataforma da Data, e aí eu vou mostrar para vocês aqui, ó, a gente tem as conexões, né? E aí são conexões diretas com os parceiros e está configurado a minha parte de projetos, que é uma coisa que eu não vou mostrar hoje, eu consigo emitir relatórios. E aí, qual que é a vantagem disso? Eu posso emitir relatórios porque eu quero prestar contas para uma visita de algum head né, que está vindo visitar o shopping. Eu posso emitir relatório porque eu quero entender um comportamento na véspera de alguma data relevante, ou a gente patrocinou um evento. Eu quero entender como que foi naquele período. Então, quando você faz um relatório da data e esse relatório do que é liberado para vocês fazerem é focado no Instagram, a gente consegue fazer relatórios, por exemplo, de períodos específicos. Esse aqui, vocês não têm nem que falar com o time do CS. Entrou na plataforma, se estiver tudo conectado direitinho, pode chegar, selecionar, né, qual que é a empresa, e aí você ainda consegue colocar aqui. Quando eu finalizo de definir o período, a gente clica em baixar PowerPoint. Aí, se eu clicar aqui, ele vai começar a girar, vai abrir essa caixinha. Olha, ele está gerando aqui do dia 1 ao dia 10. Só como eu sabia que eu ia ensinar para vocês, eu já deixei esse formulário pronto. Inclusive, isso é uma coisa interessante. Ah, eu baixei agora para ir para uma reunião com o superintendente. Aí, daqui 2 dias, você precisa do relatório de novo. Você precisa baixar ele de novo? Se for o mesmo período, não.
porque aí ele vai ficar salvo aqui. Por exemplo, se eu quiser saber de novembro, eu já tenho um salvo aqui, então eu não preciso fazer, mas eu não tenho dezembro. Se eu quiser dezembro, eu tenho que selecionar esse período. E aí eu venho aqui do lado e baixo ele vai baixar aqui para mim, tá vendo? Ó, igual ele baixou aqui em PowerPoint. Aí eu vou fechar porque eu quero ver vocês. Quando a data foi criada, ela foi criada para ser uma plataforma de apoio ao líder que está liderando a estratégia de marketing. É por isso que o nosso relatório é em PowerPoint. Porque a gente quer dar a você um arquivo aberto para você facilmente acrescentar outras informações. Só que se eu vou mandar para o superintendente, se eu vou mandar para a rede nacional do grupo, se eu vou, sei lá, conseguir fazer um lojista patrocinar um evento e eu quero mandar um relatório para ele só mostrando ali algum destaque específico, eu não vou encaminhar esse relatório aberto. Vocês concordam comigo? Todo mundo concorda? Tipo, se eu vou mandar para alguém, eu vou salvar em PDF. Então, a gente pressupõe que esse caminho é um caminho natural. Se nós somos uma plataforma de estratégia e eu vou mandar um relatório para alguém, eu vou salvar ele em PDF. Então, vamos assumir que a gente tem ele salvo em PDF, tá? E eu não vou fazer isso aqui ao vivo, porque salvar em PDF é salvar em PDF, não tem muito segredo. Aí, beleza. Até aqui, eu só queria mostrar para vocês que a gente tem essa parte de relatório, porque a gente sabe que isso, às vezes, no shopping pode ajudar muito, pode ajudar a brifar, pode ajudar a analisar. Enfim, o relatório, ele, por si só, ele é uma categoria que valeria, assim, um outro workshop só para ele. Então, explorem, tá dentro já do plano de todo mundo, para vocês aproveitarem. Uma vez que eu tenho esse PDF baixado, e aí o PDF que eu tenho, eu vou pegar o PDF do dia 1 ao dia 10 de fevereiro, tá? Que foi um período em que a gente só fez conteúdo orgânico na data. Normalmente a gente investe, mas nesse período a gente não investiu. E aí eu quero mostrar para vocês. Para usar a IA da data, entrei na página, ela vai estar aqui no cantinho inferior direito. De todas as tecnologias que a gente tem, aí eu vou fechar de novo que eu quero ver vocês. Ela é a única que a experiência foi pensada para celular. A experiência foi pensada para você ir lá na loja satélite, sei lá, tem uma loja de calçados, aí você acabou de ver que o lojista está reclamando horrores, que não consegue postar. E se o marketing do shopping for com o celular e a nossa plataforma aberta, ele vai conseguir ensinar na hora para o gerente da loja ou para o lojista. Porque não é sobre centralizar no marketing. Marketing de shopping nenhum consegue fazer conteúdo para todas as lojas satélites, mas a gente pode ensinar eles a pescar. Entendem a diferença? Ah, e aí ele vai usar o login do shopping? Não, mas se eu mostrar para ele que com a IA da data ele consegue ter os impactos que eu vou mostrar para vocês hoje, com certeza para ele vai ser muito melhor, tá? E eu tô dando esse poder do conhecimento para vocês. Ah, é um treinamento? Não, mas é ele parar de pedir o peixe e aprender a pescar. Então, eu vou ensinar pelo computador, mas guarda essa informação que pelo celular funciona e funciona super bem. Então, eu vou aumentar aqui para 100, para um percentual de 100, né? 110 para ficar um pouco maior aqui na gravação. A IA, ela foi pensada, inclusive, para inglês e espanhol. Nenhum shopping que a gente atende aqui no, que vai ver o workshop hoje lida com inglês e espanhol, mas se vocês precisarem algum dia, por exemplo, na Gazite, eu sei que a gente tem alguns gestores que são de fora do Brasil, caso precisem, vocês podem usar também. Então, vou selecionar português, aí eu vou colocar um e-mail de um meu nome e um e-mail de referência. Ah, mas eu já tô logado. Por que que eu tenho que fazer isso? Porque hoje a gente usa o sistema da AWS numa parte da plataforma e do Google Cloud na parte da IA. A nossa IA, ela tem a assinatura do Google junto. E por isso que ela vai trazer tanta coisa. Na parte de criar imagem, eu vou deixar por último, porque aí eu quero saber quem já conhece ou não. Eu sei que a Carlinha já conhece, mas aí eu quero ver os demais. Mas eu vou entrar na parte de analisar o atendimento. Eu já conheço, Então, mas nunca usei, tá? Sim. Inclusive, estou ansiosíssima aqui. então a gente vai ter que usar junto aqui agora, que a gente vai fazer juntos, tá? Então vamos assim, ó.
vamos pensar uma situação em que você tem exatamente esse lojista satélite que a Carlinha trouxe. O lojista foi lá e falou: Ah, meu time não tá sabendo atender, e aí eles não sabem responder no WhatsApp, e as pessoas perguntam e elas não sabem responder, tá? E aí, quando eles reclamam desse atendimento, o que que eles falam? Eles falam assim: Ah, o meu funcionário não sabe responder, ele demora. Qual que é a reclamação que eles trazem? Vocês sabem? É que eu tô tentando puxar lá da minha época do shopping. Eu acho que era demora no atendimento. Provavelmente eles demoram para responder, porque tá ali se dividindo um pouco na loja com a pessoa. Ou às vezes a pessoa pergunta o preço várias vezes e aí responde de uma forma direta e não detalha. Qual que é a reclamação recorrente? O Anderson, Maria Rita, se quiserem responder também no chat, respondam pra gente. Qual que é a reclamação recorrente desse atendimento? O que que vocês acham, né? Não precisa ser um caso real. Se a Lili também quiser trazer, Lili que também tem experiência em shopping. O que que vocês acham? Vou pedir. Maria Rita, Mari, compartilha com a gente. O que que você acha? O que que você já viveu aí no Sobral? Tá. Então, ó, estou perguntando o seguinte: você que relatou que você tem problema também ali dos lojistas falarem, né, pedirem coisas, né, especialmente quando ele é pequeno. Qual é a reclamação que o lojista traz em relação ao WhatsApp ou aos vendedores não saberem atender no WhatsApp? O que que eles falam? Ah, o meu time não sabe vender, o meu time demora para atender. Qual que é a reclamação? Né? O que que os donos das lojas falam? Ó, a gente recebe muita reclamação que o time não é motivado. Tá bom, então tem uma questão de motivação. E como é que e aí eu tenho um time desmotivado. Como que fica meu atendimento no WhatsApp? Ah, aqui, ó, ouvimos bastante isso, que é muito difícil encontrar bons vendedores. Então tá, então o pessoal atende no WhatsApp e não sabe vender. É isso? Que fica péssimo. E às vezes, sim, tem até a questão do próprio, a própria, por exemplo, quando é franquia, às vezes eles não permitem que o funcionário responda, né? A parte do WhatsApp, justamente não tem preparação para falar com determinados clientes. Ou o gerente responde, ou outras pessoas, ou uma pessoa que é treinada específica para isso. Tá bom, então tá, legal. Então, algumas marcas precisam de ter esse atendimento aí, não deixam o vendedor, acaba ficando ali o gerente, e se é o gerente, vai demorar. Vocês concordam comigo? Porque se é o gerente tem 200 coisas para fazer. Imagina a pessoa, imagina a gente querendo comprar e aí demora 2 horas e meia. Já era, passou a minha intenção, fui buscar o filho na escola, tô fazendo outra coisa. Meu momento de compra já foi. E a Mari tá escrevendo aqui pra gente que elas têm muito esse problema. Então tá. Então eu vou mostrar pra vocês como é que a gente consegue resolver isso usando a plataforma da Data. Reforçando que a minha sugestão de uso é: veio essa reclamação, você vai pedir 5 prints para o seu lojista. Ah, você está tendo problema de atendimento? Posso ver? Você consegue me mandar 5 pessoas que interagiram para eu entender um pouco mais sobre o seu problema? Aí vocês vão aprofundar. Receberam os 5 WhatsApps? Você vai entrar na plataforma da Data, você ou, né, o time de marketing. Vocês vão clicar aqui, ó, em analisar atendimento. Quando eu cliquei em analisar o atendimento, a Data, junto com o Google, já desenvolveu uma IA que a gente chama ela de IA especialista. Quando eu tenho o chat GPT, o Gemini, o Manos, o Grok, né, a que você preferir, porque hoje em dia tem muitas, a gente tem uma IA generalista. Quando eu tenho uma IA que ela é como uma máquina de impressão, o que sai é papel impresso. Ela é especialista, igual o Gama é especialista em apresentação. Então, a Data é especialista. Uma das especialidades é analisar atendimento, com foco em vendas, tá? Que não é qualquer atendimento, é como é que eu analiso nessa perspectiva. E aí.
Por que que eu falei para vocês, se vocês tiverem esse problema com a loja satélite, vocês pedirem 5 prints? Porque é exatamente a quantidade que a gente já colocou aqui pré-estabelecido para ele montar um relatório. Ah, mas com 5 prints a gente vai conseguir? Vocês vão ver. Então, o que que eu vou fazer? Para eu não expor ninguém, porque da última vez eu juro que eu fiquei com dó da franqueada, porque era a dona, ainda bem que não tinha ninguém do time dela aqui. Mas assim, né? Vocês vão ver que é uma IA muito eficiente. E aí, eu vou procurar aqui no meu computador alguma conversa no WhatsApp que eu tenha tido, tá? Porque aí se for expor alguém, porque eu costumo brincar que ela quase sempre me demite. Pelo menos vai ser eu, e aí a gente não faz ninguém passar vergonha. Então, vendo que eu tô colocando aqui conversas no WhatsApp, tá bom? Essas duas aqui, já usei elas bastante para ensinar. Eu vou pegar até umas lá bem desconhecidas que nem eu vou saber o que que tá ali naquela conversa, tá? Então, a única coisa é que tem que ser uma interação. Então, vocês estão vendo aqui as minhas imagens de captura. Eu vou pegar essa daqui. Eu não, gente, eu juro que eu não consigo ler, tá? Então, é alguma interação com alguém, não faço a menor ideia, eu só consigo ver que tem uma conversa aqui, que é mais ou menos o cenário de vocês. Eu não quero que vocês gastem muito tempo para poder resolver. Aí, tá vendo que ele já abriu o botão concluir envio? Mas eu não quero, eu quero colocar pelo menos mais um print, porque aí eu aproximo do cenário de vocês ali de um lojista. E aí, vocês estão vendo que tem várias conversas aqui, ó. Essa aqui teve 2 interações, não faço a menor ideia que conversa era essa. Vou selecionar. Deixa eu voltar aqui em vocês. Tá vendo que ele confirma, ó, imagem 2 recebida, envie mais ou clique em concluir envio. Deixa eu fechar aqui para ver vocês. Todo mundo entendeu o que eu fiz? O cenário tem um lojista, ele tá com problema de vendas, ele tá falando que o pessoal não sabe, ou ele tá reclamando que ele não consegue vender, e vocês lá no site do shopping sabem que vocês estão mandando leads para eles. Tem esse cenário também. A gente vive isso aqui na data. A gente sabe que o lead chega e ele chega lá e não converte. Então, o caminho eu vou ter esses 5 prints. Aí, uma vez que eu anexei o print, eu vou clicar em. Aí eu posso selecionar até 5. Por que até 5? Porque eu quero lembrar da análise. Eu quero lembrar, não sair colocando 20. Eu não sei nada do que eu tô analisando. Escolhe 5. Pede pro lojista 5. E aí eu vou clicar com duas para vocês verem o quanto ele é rico com duas, o quanto ele já vai somar. E vou selecionar e concluir envio. Nessa parte, tem que esperar terminar de chegar a barrinha. Ah, eu posso fazer alguma outra coisa? Pode. Não é obrigatório ficar com a janela aberta. Só não pode fechar no X aqui. Se fechar no X, aí perde. Então, vamos só aguardar, porque costuma ser rápido. O que está acontecendo? Por que que eu vou usar a IA da Data e não o ChatGPT ou Gemini? Porque toda vez que eu tenho uma análise específica, mesmo que eu tenha um GPT, eu teria que treinar ela. E a nossa tá hiper treinada nessa parte de análise de atendimento. Aí um outro ponto. Vocês estão vendo que ela trouxe o texto aqui escrito um tempão? Ali, tipo, a gente viu passando rápido. Todo mundo viu na tela? Anderson, Mari. Por que que ela abriu na tela? Porque a IA da data pode ser usada no celular. Se eu colocasse no celular e obrigasse vocês a baixar no Word, vocês vão querer me matar, porque no celular o Word é ruim. Então, por que que a gente fez de forma que você consegue ver a resposta rolando? É que nem eu rolando aqui as minhas notificações. Porque no celular é assim que a gente vê. Eu tô lá fazendo a minha ronda no shopping. Aí vem um lojista do nada. Você vai ter o link da data, entra no seu login, tira uma foto se precisar, ou pede para me manda 2 prints aí desse atendimento. Deixa eu te mostrar um negócio. Você abre ali na hora e se você precisar, você vai mostrando pro lojista ali na hora. Ou depois pode encaminhar para ele. Eu, particularmente, prefiro no computador, mas a gente sabe que tem situações que tem no celular é muito bom, por isso que a gente deixou ela no celular também. Apertei concluir, aí eu vou vir aqui no fazer download. Ele vai baixar um Word, tá vendo o Word? Eu vou dar o comando para abrir e vou compartilhar ele de novo com vocês, tá? Por que que tá em Word?
Porque a data se posiciona pelo líder estrategista. Quando você for mandar para alguém, você vai acrescentar suas próprias observações, você vai colocar o logo da sua empresa, você vai assinar com o seu nome, porque a gente quer que vocês fiquem bem mesmo. A gente é tecnologia, a gente é tecnologia para você entregar mais e entregar mais rápido. Mas lembrem de sempre converter em PDF, tá? Não mandem o Word nunca para ninguém. É, agora dá uma olhada. Mari e Anderson, eu não vou ver o rostinho de vocês, então, por favor, comentem no chat. Gente, eu levei mais tempo pra explicar do que pra ela fazer, assim, tipo, muito mais. Olha que incrível, de dois prints, o que que saiu de resultado? Análise de atendimento. Como especialista em atendimento via WhatsApp, focado em vendas e conversão, eu realizei a análise dos prints fornecidos. E abaixo eu apresento os pontos de melhoria para cada conversa. A análise da conversa um era uma conversa sobre o pitch day. Essa conversa demonstra um bom potencial, mas com oportunidades claras de aprimoramento na condução e proatividade. Aí ela vai analisar, ela foi preparada para gerar um relatório onde ele analisa abordagem, agilidade e técnicas de venda, tá? Aí o que que ela analisou da minha conversa? Agora é meu momento de passar vergonha aqui com vocês. Então, abordagem, atendimento, né, à esquerda. A saudação, olê, é informal demais para um convite de pitch profissional, mesmo que seja um evento descontraído. O restante da mensagem é claro e utiliza um tom adequado para um convite. A apresentação dos nomes de grandes empresas, Ajinomoto e Itaú, um excelente gatilho de prova social. Cliente, à direita, a saudação. Oi, Yuri, bom dia. É adequado e demonstra entusiasmo. Aí aqui eu vou contar, gente, isso aqui era um hub que estava me chamando para ir para um pitch. Então, tá vendo que mesmo sem saber exatamente a conversa, a análise ela vai trazer as duas pontas. Então, se eu estou usando essa ferramenta para apoiar o satélite, eu não vou poder gastar muito tempo na ai, quem que era esse cliente, de onde ele veio? Não, ela está focada numa análise de atendimento e vendas. Aí o ponto de melhoria. A resposta combinada do atendente foi um pouco seca e não aproveitou a oportunidade para reforçar o valor ou engajar mais a condição do cliente. Aí, só falar uma coisa com vocês, eu era cliente desse hub. Deixamos de ser. Cara, eu nunca tinha analisado essa conversa. Em uma conversa, e era a minha percepção. Eu falava, eu não sou relevante para ser para esse povo. E uma comunicação, ela já consegue pegar, porque o nível de treinamento que a gente colocou foi para identificar, tá? E era o meu sucesso do cliente. Para quem não é da área de tecnologia, teoricamente, era ele que deveria estar engajado comigo. Então, o time de sucesso do cliente, pelo amor de Deus, não sejam secos, porque eu virei um churn. Eu saí do hub, tá? Vamos pro próximo. Aí a agilidade, lembrando que a IA não sabia quem estava mandando para quem, ela foi trazendo ali as informações. Atendente, a primeira resposta às 10h43 foi quase imediata após o início do trabalho. A resposta final às 10h53 também foi rápida, um minuto após. Aí vem a resposta, aí o cliente, né? Lembrando que o cliente sou eu. A resposta inicial foi às 10h52, levou 9 minutos, o que é aceitável, mas poderia ser mais rápido se houvesse uma urgência maior. Desculpa te interromper, mas a Carlinha tá com a mão levantada. Aí, só para Ah, tá entender bom. o assunto, Tá bom. Ó, já já eu volto. Deixa eu só terminar de gerar isso aqui, aí eu volto, tá, Carlinhos? E aí ela tá analisando técnicas de vendas do atendente, ó, gatilho mental, prova social, excelente uso ao listar as empresas participantes. É verdade. Eu fui nesse evento que eu fui convidada, né, secamente. E por quê? Eu fui por causa das empresas. Qual o call to action? Posso confirmar vocês? É uma boa pergunta. Então, ele estava aplicando técnica de vendas em mim. Oportunidade perdida. O cliente apresentou duas condições. Só confirmar a agenda porque passamos em um programa do Sebrae São Paulo, só preciso ter certeza que não é no mesmo dia e ou se for confirmar com o meu sócio. O atendente respondeu apenas combinado e aguardo sua confirmação, transferindo a responsabilidade de volta para o cliente. Faltou proatividade para ajudar o cliente a superar essas objeções.
viramos um cancelamento. Entendeu? E aí, Ju, inclusive, falando com a Ju, porque a Ju é líder de CS, bora aplicar nossa IA no nosso atendimento, entendeu? Porque assim, talvez se a nossa IA tivesse sido usada por esse hub, a gente não teria cancelado. Porque é uma conversa, gente, olha o tanto que é rico. Carlinha, traz. Vai. Eu ia trazer justamente essa questão do churn, né? E é engraçado que a cirurgia que eu vou fazer amanhã é um procedimento pequeno, né? Uma pequena cirurgia. E eu precisava fazer um exame e a clínica onde eu vou operar indicou um laboratório. Falou, olha, o laboratório é ótimo, então aceita esse plano de saúde e é longe daqui do shopping, né? Aí eu saí daqui do shopping, fui lá. Já tive um atendimento muito distante das atendentes. E aí ela simplesmente olhou para mim e falou: Ah, o seu plano não autorizou esse exame, né? Vai autorizar o outro exame que fica pronto daqui a 3 dias úteis. Aí eu falei: Olha, nesse exame aí, 9 horas não. Amanhã. Aí ela falou: Não, mas não autorizou. E aí, você vai fazer o quê? Você vai fazer particular? Aí eu peguei e falei: Não, não autorizou, né? Então pode cancelar o procedimento e eu não vou fazer aqui. Ela não teve o trabalho de pelo menos dizer: Olha, infelizmente esse exame não foi autorizado pelo plano, mas a gente, como foi indicação, a gente consegue fazer por X. Poderia ser o valor É, do plano. qualquer coisa. É. Resumindo, eu saí de lá, não fiz, vim para o shopping, que não aceita o meu plano, tem um laboratório aqui, e paguei o exame do laboratório daqui. Eu já estava Uhum, lá. Né? Se eu tivesse tido sim, um atendimento melhor, eu poderia ter feito. E aí, nunca mais eu volto lá. Mesmo que nunca. tenha outros procedimentos que o plano autorize, eu pedi um copo com água. Eu pedi um copo com água. Ela falou: Olha, a porta aqui na frente, se você abrir essa porta, em frente tem um bebedouro. E eu, gente, Nossa sim. Senhora, né? Desculpa que eu tá querendo ser cliente sua. Foi nesse nível. E assim, a clínica não tinha ninguém na clínica, ninguém. Isso aconteceu agora há pouco. Se até entrou e falou: Carlinhos, você está acontecendo legal, eu tinha acabado de chegar no show. Então, são pequenos detalhes, né, que trazem essa visão. E aí, só para encerrar, eu reuni com uma pessoa hoje que comprou uma Vivara. E a Vivara é uma loja importante do shopping que a gente acompanha, né? E está tendo algumas quedas de venda. E aí ela disse que a atendente foi lá, ela comprou um mega presente. Gente, Vivara não é para qualquer um. Uhum. E ela comprou um mega presente para uma amiga que ela conhece há 29 anos e está formando em medicina, e a atendente não perguntou o nome dela. Nossa, é tão básico, né? Então, E realmente, como a gente está falando de lojista de nível satélite, isso acontece aí. E, muito, Aí muito. você vê os detalhes da queda da venda, né? Se exatamente. tá, se tá em queda de venda, você sabe que ali tem um porém. Não é falta de cliente, não é falta de lead. É simplesmente o básico do básico, que é o atendimento tete a tete, né? Pessoa a pessoa. O Isso. mais humano possível. E aí, é isso que a Carlinha falou, com o que a Lili falou, casam com o que eu queria trazer. Às vezes a gente sabe, só que é difícil você chegar para o dono de uma loja da Vivara e falar assim: olha, deixa eu te falar. A pessoa foi lá comprar um presente assim, não perguntaram o nome, porque é difícil a gente tangibilizar isso numa análise crítica. Por isso que essa ferramenta que a gente está passando para vocês hoje muda tudo, porque se ela não está perguntando o nome, eu tenho certeza que o atendimento no WhatsApp deve ser no mesmo nível de não personalização. E provavelmente, se aplicar três prints ali olhando naquela loja, vai aparecer esses gargalos de atendimento. E aí o shopping consegue se proteger de uma certa forma, entendeu? Como uma estratégia. Igual ele falou de queda de venda, começou a ter queda de venda, aplica essa análise de atendimento no WhatsApp da loja. Envolve o gerente da unidade, envolve o lojista, porque vai sair um resultado e provavelmente vai aparecer essa parte de atendimento. Porque Vamos reconhecer essa menina? Vai, vai. o lojista sempre vai vir atrás do marketing para poder cobrar alguma coisa. E às vezes o problema nem é sobre o marketing do shopping, e sim dentro da organização mesmo, do estabelecimento, que não tem o processo adequado para que aquele cliente saia satisfeito e feliz, né? Exato. É o simples do simples. Então, assim, o que é que o shopping pode fazer, como a IA da Data pode proporcionar? Que vocês podem oferecer isso ao cliente de vocês fazendo uma análise rápida,
trazendo pelo menos uma ação rápida para que ele possa observar o que está acontecendo, né? Exatamente. Muito bom, Lili. Ó, aí agora eu vou dar a sequência, porque assim, a gente só viu um print. Vocês lembram quantos segundos foi? Foi tipo, sei lá, 8 segundos. E aí ele vai entrar no. Aí o que que ele traz? Olha que legal. Vai trazer um ponto de melhoria. Após o cliente apresentar as condições, o atendente deveria ter se oferecido para ajudar a verificar as datas, perguntar qual seria a melhor forma de se comunicar com o sócio. Cara, de fato se interessar, né? Eu não vou nem continuar lendo, não, e vamos avançar. E aí ela traz o erro crítico, né? Abordagem informal e tom curto. E o cliente, as melhorias, mas eu ali como cliente, né, não caberia a minha melhoria, e sim a empresa que queria reter a gente. Agora vamos para o segundo, ó, programa de MBA. Essa conversa demonstra agilidade e clareza na introdução, mas com algumas falhas na condução e na gramática. Então, a atendente, gente, sou eu. Agora vocês vão ver ela me demitir. Terrível. Olá, olá, Taina. Boa tarde, são adequados. A contextualização da conversa. Você ativou no LinkedIn o interesse para saber mais detalhes sobre a MBA. É excelente, mostrando que o atendente prestou atenção e personalizou. E o ó é informal, gente. Ó, sou muito eu. Não é mineira, então tem que soltar um ó. É, mas eu não tô defendendo, tá? Eu vou apanhar aqui na frente de vocês, tá tudo certo, bom que eu vou melhorando a cada dia. O que é e que reunir e explica poderia ser mais polido. A repetição, o olá, boa tarde é redundante. Aí o cliente. Olá, boa tarde, apropriado. Envio do perfil do Instagram uma forma interessante de dar um contexto sobre a empresa e o ponto de melhoria que ele identificou era polir a linguagem. Aí vem a agilidade. No caso, no meu caso, né? As respostas foram muito rápidas, em questão de minutos. E aí ele traz o dado, que dificilmente a gente vai parar para prestar atenção. 12:23, 12:24, 12:27. Ou seja, minha agilidade está ok. E aí o cliente, ele está trazendo ali de 3 a 4 minutos, o que também é um bom dado para ser acompanhado, porque se ele demorar muito, a gente entende que esse pode ser sido o ponto de não conversão. Então, ele não tem nenhuma referência à agilidade na conversa. Agora, sobre técnicas de venda. Contextualização. Perfeito ao lembrar o cliente de onde veio o interesse. Gatilho mental de urgência. Temos uma condição especial em janeiro. É um bom gatilho, embora possa ser mais detalhado para gerar mais impacto. Condução para o próximo passo. Tem uma pessoa do meu time que reúne e explica os detalhes. É uma forma de direcionar para uma reunião, mas poderia ser mais proativa, como uma sugestão de horário ou pergunta aberta para a disponibilidade do cliente. É real demais, né? Eu deveria ter oferecido um horário e não ficar explicando que ela não ia falar comigo. E quando o cliente pergunta, você que está à frente, o atendente poderia ter assumido a liderança da conversa de forma mais clara e objetiva, reiterando seu papel e perguntando qual a melhor forma de ajudar, em vez de repetir o olá, boa tarde. Gente, eu nem lembro que eu fiz isso com a pessoa. Quando o cliente pergunta, você teria um escopo do programa? O atendente responde que enviará o PDF, o que é bom, mas poderia ter oferecido isso como primeira opção caso o cliente não quisesse a reunião logo de cara. Agora eu lembrei. Era um potencial cliente do MBA que era um lead da Bossa. Então, vocês viram como é que tem sempre pontos de melhoria? Sempre. A melhor prática é a gente usar isso no nosso dia a dia. Eu falando aqui com vocês, inclusive, viu, Ju? Vamos pensar uma forma de colocar um critério, porque mesmo sabendo que era um cliente qualificado, mesmo entendendo, respondendo ali no PDF, a gente sempre pode melhorar. Agora, imagina um atendente numa loja de satélite que, coitado, nunca foi treinado para fazer um atendimento. E ele tá ali, às vezes, segurando, né, uma pessoa presencial e respondendo no WhatsApp e tudo mais. Então, ele detalha os erros críticos de forma clara. Então, o atendimento tá ruim. Tá ruim como? Tem que melhorar. Tem que melhorar no quê? Com esse relatório a gente é capaz de direcionar, tá? E aí ele cria um plano de ação. Isso que eu amo, porque são dois prints e ele já começa a trazer de fato uma solução tangível. Aí ele criou padronização e polimento de abordagem, então criar uma revisão das saudações, criar e treinar o time em relação ao tom de voz, porque ela pressupõe que é a mesma empresa, né? Que seriam os prints. Evitar redundâncias e otimização da agilidade de fluxo na conversa
e aprimoramento das técnicas de venda e conversão, ou seja, ele vai criando um plano de ação ali para cada ponto. Agora eu vou voltar e ver vocês. Carla, Anderson e Mari e quem mais estiver aqui na chamada. Não é incrível? Assim, não é porque foi desenvolvido com a gente, não. É uma dor real. Essa parte da IA, ela não foi uma ideia minha, ela foi uma ideia da Ju, que é a líder do CS aqui, porque um dia ela falou: eles têm essa dores, a gente leva o lead e eles não convertem. Aí eu falei: tá bom, vamos tentar criar algo para isso. E para mim, a imagem é muito legal. Mas de alguma maneira, ali no chat GPT, talvez trabalhando um pouquinho, a gente conseguiria resolver. Esse nível de entrega com dois prints, a gente não consegue no chat GPT, porque a probabilidade dele alucinar é gigantesca. Porque a gente está tendo outras pesquisas na sua IA prioritária, né? A gente usa IA para muitas coisas, então ela está sobre vários contextos. A nossa, como ela é especialista, quando eu aciono aquele comando, ela não vai ter margem para outra probabilidade. E por isso que ela é tão assertiva, que ela tem ali o treinamento por repetição. Dessa parte, vocês têm alguma dúvida? Eu estava falando com o microfone fechado. Ah, tá bom. Então vai. Eu estava lembrando da minha experiência com o CS também. Eu lembro que eu estava atendendo um cliente e dizia que os leads não convertiam, e a gente sabia que claramente era de um rendimento. E eu lembro que eu fiquei acho que umas 2 semanas fazendo cliente oculto com os outros clientes deles para ver como eles atenderiam. Você acha que a gente colocando na IA especialista os prints do nosso atendimento e de alguns concorrentes, ela consegue trazer pontos positivos e negativos? Consegue comparar. Que Porque é isso daí eu acho que em segundos otimizaria o que eu gastei em 2 semanas. muito. Exatamente. Porque ali, por exemplo, nesse caso, eram conversas diferentes. Um era um lead para o MBA, e o outro era um hub de inovação numa conversa totalmente. E ela conseguiu no print pegar as conversas. Então, se eu vou lá, faço a mesma abordagem na minha loja e numa loja concorrente, né? Tipo, algum satélite concorrente, né? Aqui na unidade de outro estado. E aí como o meu lojista responde, como o lojista de um estado que vende muito responde, provavelmente vai ser diferente. E aí, se fizer ali a análise, dá para fazer subindo as duas, ou se eu fizesse um cliente oculto mesmo, eu pegaria 5 prints de uma conversa bem conduzida, provavelmente na loja que vende bastante, e 5 prints de uma possível não resposta. E eu faria os relatórios dos dois, porque aí ele vai apresentar erros críticos ou vai identificar pontos que estão funcionando super bem, entendeu? E aí você teria um resultado para comparar. Como shopping, eu acho que essa ideia que você deu é uma boa prática, porque às vezes, por exemplo, a gente tem, sei lá, uma loja que tem todos os shoppings, Boticário, uma Cacau Show, pega uma marca e fala, ai, aqui eu não tô conseguindo vender. Faz o teste então qual que é um lugar que vende muito? Aí ele vai falar, no shopping tal. Ah, tá bom. Aí faz o cliente oculto e compara o resultado para entender. E também dá para fazer isso no direct. Ela foi preparada para mostrar, ela consegue analisar igualmente esse atendimento no direct. E o Instagram, como ele é uma porta de vitrine de um lojista, eu faria também esse cliente oculto não só no WhatsApp, mas no Instagram também. Tá bom? Então tá. Ó, agora, ó, meu ó. Então, eu escrevo ó, gente, no WhatsApp, entendeu? É sobre isso. Utilizei essa parte. Aí, quando a gente terminou de usar ali, baixei o relatório e tudo mais, eu vou pro não terminei. Aí a gente consegue analisar um relatório. Analisar relatório é mais simples, como o shopping center já tem ali um time mais maduro, eu vou mostrar, mas esse, para o caso de shopping centers, eu nem acho que é a principal ferramenta, mas eu vou mostrar. Recebi um relatório de alguma fonte ou qualquer PDF que você queira analisar ele como a perspectiva de marketing. Você clica em analisar relatório, pode ser o relatório da data, né? E aí eu vou vir aqui, vou selecionar o arquivo, vou preparar aqui o arquivo, ó, tá salvo em PDF, esse de fevereiro, e eu vou selecionar.
Ao selecionar, eu não tenho que dar comandos, eu não tenho que explicar como eu quero que ela se comporte, porque ela é especialista e ela já foi preparada para sair o resultado só de eu anexar o arquivo. Então, eu vou aguardar. E não tem muito o que fazer, né? Aqui no treinamento. Então, olha só que legal. Ela já trouxe, se tiver no celular, você consegue ler. Se eu tiver no computador, eu vou baixar a análise. E, inclusive, trouxe aqui algumas, né? Até sugestões de imagens e outras ações que eu poderia, desenvolver. O que que eu vou abrir aqui? Vou abrir o Word para vocês verem a análise do relatório do meu. Aí era um relatório do meu Instagram Cíntia de Freitas, no período de 1 a 10 de fevereiro, que foi um período em que a gente não fez nada de impulsionamento, nem de tráfego, nada. Então, ela traz a análise do relatório como especialista. Peraí, deixa eu abrir aqui. Estão vendo? Então, né? Como especialista em agência de marketing analítica, identifiquei os seguintes insights cruciais nesse relatório aqui. Crescimento de seguidores em declínio. O ponto mais crítico é a perda de 5 novos seguidores. Isso para mim é normal, porque a gente não estava com nenhuma estratégia de seguidores nesse período. Mas, por exemplo, para um shopping que tem como meta, isso pode ser um ponto de atenção. Audiência demográfica e geográfica. Ele trouxe aqui um dado que não é assim, né? Ele poderia. É um dado que não é tão relevante, porque já é uma coisa que a gente acompanha frequentemente. Só que ele trouxe aqui a concentração geográfica é em Manaus. E é Manaus mesmo, né? Especialmente o estado de Amazonas. Porque foi onde eu morei por 7 anos. Então, a minha maior audiência é lá. E o segundo é São Paulo, sendo que eu tenho 19% no estado, ou seja, eu tenho seguidores no interior. E nos últimos anos eu realmente tenho trabalhado bastante para crescer base de seguidores em São Paulo, é a maior parte. Só que ele não sabe o meu contexto. Então, ele trazer essa observação é importante, porque o meu perfil é pequeno, para um shopping ele pode trazer ali um insight super relevante. E aí, logo depois de analisar, com base no que ele olha ali geral, ele não vai passar página a página, porque para isso a gente já tem um relatório. Ele vai, de fato, buscar algum número, algo que tenha chamado a atenção, que seja um ponto relevante. Então, ele é um apoio na nossa análise daquele relatório. E ele vai trazer as informações, como por exemplo, qual que foi o Rios carro-chefe, se teve alguma outra coisa, né? Por exemplo, ele trouxe ali que teve pontos de melhorias nos stories, ausência de mídia paga. Eu tô ciente disso, porque eu já li o relatório, né? Eu que faço a gestão do meu próprio perfil, mas vamos supor que não. Sei lá, da data, por exemplo, eu não acompanho, quem acompanha mais de perto é a Lili. Mas se eu lesse, ele já ia trazer ali os insights importantes. E aí ele traz sugestões de imagem. Esse relatório para shopping, ele é um relatório mais básico. Provavelmente no dia a dia vocês aprofundam muito mais. O que é realmente relevante na nossa plataforma para um shopping é o relatório em si, porque o relatório em si ele vai ali trazer bastante visão. Ele vai, por exemplo, nesse relatório desse mês, quando eu gerei ele aqui para trazer para o workshop. A gente viveu uma coisa super curiosa, que foi o depoimento da Vicky do Sobral, foi o vídeo que teve maior audiência. E aí, por pontos específicos, e assim, foi super legal que a gente postou várias coisas e o dela performou. Só que o da Vanessa reteve as pessoas por 15 segundos. E isso eu jamais pararia para prestar atenção. Porque eu estava muito atenta à performance da entrega do vídeo da Vicky. Os dois são maravilhosos, assim, né, não foi à toa que a gente escolheu, né? A Lili escolheu colocar as duas, porque elas realmente falam muito bem, sabem se expressar. Então foi um depoimento ótimo. Mas eu não imaginaria que o da Vanessa tivesse retido os 15 segundos, porque 15 segundos é uma eternidade na rede social. Então, depois de ler o relatório, aí eu anotei aqui como uma ação ir lá ver o que tem. O que que ela falou que ela conseguiu reter 15 segundos? Acho que eu conto nos dedos, assim, de uma mão, vídeos que eu consegui reter 15 segundos. Então,
a gente precisa olhar porque tem algum, com o dado eu consegui perceber uma oportunidade. Então, para o shopping, o principal é o relatório do Instagram, tá? Né? Entre as múltiplas coisas que a gente pode fazer. A gente já tá indo para os momentos finais da última parte, e aí a Carlinha tava falando, Carlinha, você sabe da IA, mas você nunca usou a nossa IA? Não? Então tá. Então eu vou mostrar ao vivo aqui para você. Faz uma pose aí no Zoom que eu vou tirar um print seu, que eu vou te mostrar ao vivo. Vai, tipo, fica só preparado para eu tirar um print, tá? Então tá. Você tá com fone, você quer continuar com o fone ou não? Tira o fone. Isso. Então tá, eu vou colocar você em Spotlight também, só para você ficar maior para mim. Pronto, ó. Então, faz a pose. Legal, tá? É um print. Eu vou mostrar para vocês ao vivo. É o jeito que eu mais gosto de compartilhar a IA da data. Por que que eu gosto de compartilhar com um print? Porque dificilmente a gente postaria um print. Vocês concordam? Todo mundo concorda comigo? Tipo, ah, a gente edita fotos, a gente, né, é a nossa vitrine. Assim, a Carlinha tem um cuidado incrível ali no LinkedIn, com, né, para seja o LinkedIn, seja o Instagram, não é qualquer foto, né? Somos profissionais de marketing, a gente tem que olhar mesmo. E aí, se deixar a Carlinha mais à vontade, eu vou te remover do PIN por isso. O que que a gente vai fazer? Eu vou vir aqui na plataforma da data para não ficar misturado. Eu vou dar um F5 e voltar aqui para vocês acompanharem do zero, tá? Abri a IA da data. Falei que sou eu. A gente sempre manda para uma questão de GPD mesmo, a gente ter ali o dado de quem está ativando naquela ação. Eu vou clicar em criar imagem. Quando eu clico em criar imagem, a primeira ação que ela já vai me falar é para eu puxar uma foto. Então, diferente de uma IA generalista que eu posso ir lá e criar, faço uma imagem assim, assim. Ela foi pensada para ser uma IA que vai melhorar um produto na loja, que vai melhorar uma foto que vai ser anexada. Ela já é uma foto que ela está pensada para se tornar uma foto melhor para redes sociais. Vocês entenderam a diferença? Se eu quero criar uma campanha do zero, imagem, a melhor estratégia hoje é ChatGPT, com muito cuidado no português, porque ele às vezes escreve palavras erradas. E vídeo é o view do Gemini no formato pago, porque no gratuito ele não libera. É, Mas foto, tratar a foto, criar a nossa autoridade, a nossa é muito boa. E também destaco para fotos de produtos. A gente tem vários cases de lojas que as fotos eram uma tristeza, gente. Que da cidade, a gente abria o Instagram da pessoa e falava assim: não é possível que essa loja está postando essa imagem. Às vezes era um produto incrível, ou era uma comida maravilhosa, mas postada com uma imagem horrível. Então, a nossa é muito boa nessa linha também. Então, cliquei em criar imagem, ela me pede para selecionar. Eu vou lá na minha captura e vou selecionar a Carlinha. Vocês vão ver aqui ao vivo, porque essa parte aparece. Lá no final, Carlinha tirou o fone, vou deixar aparecer, ó. Vocês estão vendo aqui? Selecionei a Carlinha. Aí dava para incluir a logo, mas nós não vamos incluir aqui, porque é mais focado a logo para lojista. Incluir a logo eu até recomendo provavelmente fazer depois mesmo. E aí a gente vai falar, Carlinha, me fala onde você gostaria de estar. Assim, pensa que você vai fazer uma postagem no LinkedIn. Você quer estar numa palestra, num evento, na praia, carnaval. Me fala assim, qual lugar do mundo, se você quiser pensar, sei lá, uma postagem temática. Onde que você gostaria de estar? Me descreve a cena. Ó, Coloca no, tá coloca bem no chat. baixo, fala. Tá bem legal. Agora eu tô vendo. Coloca no shopping Eldorado. Shopping Eldorado? Em São Paulo. Eldorado. Assim? É, né? Shopping Eldorado em Eu acho São que Paulo. travou a sua tela, assim. Eu não estou conseguindo acompanhar. Só vi que você Tá, botou a peraí que imagem. eu vou compartilhar de novo. Aí, time da data, por favor, abram o microfone e me fala se está aparecendo para vocês. Ainda não tá aparecendo. E agora? Agora Agora sim. apareceu. Tá, então tá bom.
Então, Carlinha, tá vendo? Ó, então, eu vou. Ela já sabe que é você. Aí eu vou escrever: esta mulher está. Esta faltou a letra E aqui. No Shopping Eldorado, em São Paulo. É durante o dia ou durante a noite? À noite. É à noite. Como é que você tá vestida? Terninho? É, preto. Ela está vestida de terno preto, elegante, elegante da minha parte, elegante. Ela é uma executiva de sucesso. E aí, e qual que é a sua altura? Porque como é o print no Zoom, eu vou colocar a altura porque aí ele consegue entender mais ou menos a proporção. Quanto que você mede de altura? 1,66. Ela tem 1,66 metros de altura. Só porque se fosse uma foto real não precisaria, mas como é do Zoom, fica mais próximo. E aí, o que que a gente vai fazer? Ah, eu preciso copiar o prompt? Não, porque ele salva ali. E aí eu dou Enter ou eu clico aqui do ladinho. Então, eu vou dar Enter. Ela começa a gerar a imagem. Tararara. Aquele momento. Será? Como é que vai ser? O que que ela vai entender no Shopping Eldorado, em São Paulo? Será que vai trazer uma referência de São Paulo? Olha só. Vamos ver primeiro. Eu acho que talvez teve uma modificação ali no rosto, mas aí se teve, a gente vai gerar de novo. Usa Olha, IA, Carlinhos. então. Só que aí a gente vai descrever, porque ela deixou o seu cabelo preso, ó. Tá vendo que ela só pegou mais ou menos a imagem, mas ela deu uma modificada. Aí, terno preto e tal, tá dentro do shopping. Aí, o que que a gente vai fazer? Primeira ação. É muito importante saber que toda IA que gera imagem, que não é um agente, ela é generativa, ela é probabilidade. Então, ela existe a probabilidade dela errar completamente. Então, eu vou copiar para a gente poder corrigir, mas a primeira ação que eu vou fazer é pedir ela para gerar novamente. Então, o que ela trouxe? Ela acertou mais ou menos a altura, mas eu posso falar, ah, a mulher é magra, talvez eu tenha que reforçar alguns pontos. Aí você que tem que ir me falando, ó, essa aqui já começou a ficar um pouco mais parecida com você. E você tem que me falar. O que que você achou? Estou dando zoom aqui. É porque não tá mostrando não a foto que você baixou, sim. Vocês não estão vendo? Gente, eu tô aqui Não. super achando que vocês estão Eu tava vendo. vendo porque eu tava É, dando zoom aqui. Eu tava dando tá. zoom. Ó, o que que você achou dessa? Tá Tá vendo? carregando. Agora. Eita, peraí. Ah, tá mais parecida, né? Tá mais parecida, bem mais que a outra que eu achei que Mostra ficava. outra. Mostra A outra. outra, não, a outra ficou muito ruim. Mas eu vou mostrar. Peraí que eu tenho que compartilhar de Eu novo. vi a outra ficou muito ruim mesmo. É que a outra, ela pegou ele, como ela não tinha clareza dos elementos, Ah, tá. ela trouxe, ó. Peraí que eu vou tentar puxar ela aqui, sem compartilhar com vocês. É que eu tenho que abrir e depois compartilhar. A outra, eu falo que assim, a gente tem que entender a lógica da IA. Foi um print e não dava pra ver a Carlinha como que é o cabelo dela, porque por causa do print, né? Por isso que eu falei, tira o fone, porque senão o fone é aí que ela ia alucinar. Ela tentou aproximar, mas ela mudou muito o rosto da Carla. Ela engordou a Carla. Por isso que eu falei, ó, talvez a gente tivesse que falar que você é uma mulher magra e dar mais características pra ela, tá? Aí agora, vamos voltar, que eu vou compartilhar como é que a gente tem que usar aqui para ir. Essa segunda, ela acertou um pouco mais, né? Um pouco mais, mas ainda não tá uma foto que você falou assim, nossa, uau. O que que eu quero que você repare quando a gente está dando um comando para pronto, especialmente para pessoas, né? Para nós, gerentes, líderes de marketing. Ela te Funciona. colocou dentro do shopping. Ela colocou você num ambiente de noite e ela vestiu você de um terno. Só que não foi suficiente para você se falar assim, cara, eu amei. Aí a gente tem que voltar no prompt e aí você vai me dizer, eu quero
para que fosse uma foto que você amasse, o que que faltou? Então, você quer que eu coloque uma referência de ela é magra, que eu acho que aí a gente foge da referência da primeira foto. O que mais? O que que teria que ter essa foto para você amar? Você quer estar do lado de fora do shopping? Não, eu acho que vai ser lá da mão. O que que é? Ah, tá. Ela está sem nada nas mãos, mas uma pose como, tipo, de lado, assim, com os braços dobrados, Isso. com uma pose como se fosse posar para uma revista de negócios. É, de lado, braços cruzados. Algo mais que você queria acrescentar nessa foto? Acho que eu posso estar participando de algum evento. Ah, tá. Atrás dela há um evento de marketing. E é o quê? É Natal? É o quê? Pode ser um workshop. É tipo, mas descreve que pensa que a IA tem que receber informação. O que que você quer dizer quando você diz Uma workshop? Tem pessoas palestra. Uma palestra. sentadas? Tem tipo Pode ser uma pessoas palestra. sentadas aguardando uma palestra? Tá. Isso. Um evento de marketing, atrás dela há pessoas sentadas aguardando uma palestra. Você quer aparecer como uma palestrante ou é tipo atrás de você está acontecendo um evento? Isso, atrás de mim. Tá, então atrás dela há pessoas sentadas aguardando uma palestra. É um evento corporativo, porque como é shopping, gente, shopping ela pode pôr aqui um monte de mãe com criança. Entenderam que a gente tem que dar o contexto para ela acertar. Não, aí eu vou copiar só para garantir e vou dar enter ou clicar na setinha. Tá vendo que ela não trouxe direto? Se isso acontecer, aí a minha recomendação na IA é dar um F5 ou a gente começa de novo. Bora lembrar. Então, ela, como estava ali em alguma revisão, ela reiniciou o processo. Então, eu vou lá, vou pegar o print da Carlinha. Aí, nesse caso, eu recomendo copia para não ter que reescrever. A gente não quer pôr a logo, eu vou pular e vou trazer o contexto. Vamos ver o que que ela vai criar. Tarará, tarará. Eu adoro a IA da data para pessoas para ensaios executivos e tal. Olha, essa aqui já tá mais instagramável. Olha só, eu vou abrir aqui. Tá bem, talvez a Carlinha não ache, mas a gente eu já comecei a achar que tá super parecido. O que que você achou? Olha só, tá vendo, ó? Um evento, contexto, pilar, o evento atrás, pessoas sentadas com cara de executivo, cara de evento de shopping, não tá? Gente, ela foi fiel até na minha raiz que eu preciso fazer, tá vendo? Ó, ela aqui, ó. Gente, Foi e a ela. imagem do Zoom. Vocês entenderam a importância de ter um prompt assim, quando eu quero uma foto que eu quero usar, eu preciso ser bem fiel. O GPT alucina muito de rosto. Outro dia eu tava com raiva dele. Porque E eu eu tentei já passei. colocar, cara, e ele trocava, trocava, trocava. Aí o Marcos, a gente tava fazendo um evento junto com que a Lili tá nos apoiando também. Aí o Marcos foi fazendo GPT, ele me deixou igual a Sandy. Falei, gente, o GPT do Marcos descobriu que eu sou fã da Sandy, entendeu? Mas aí forçar e falar que eu sou parecida com ela é um pouco demais. Então não dá, entendeu? Eu Então, acho que ele foi bem fiel à sua descrição. Ele só afinou demais o meu rosto, mas porque você colocou que eu era uma pessoa má. exatamente. Olha só que legal, né? Então, Até o isso, brinco, ele conseguiu passar o brinco que eu tô usando. te mando essa foto depois para você ter ali a projeção, tá? Evento no Eldorado, muito bom. E assim, com a IA da Data, o que a gente vê para vocês no shopping vou ter ali o login logado no meu celular. Fui lá na loja, vi uma foto que não estava legal nas redes sociais, vai lá na loja, aí pode ser o assistente, o estagiário, quem for.
tira uma foto e mostra o que que é possível. Ela com rosto, eu gosto de mostrar com rosto no Zoom, porque rosto é uma das coisas mais difíceis. Produto é inacreditável. Inacreditável. Assim, eu fico chocada com os cases que a gente tem. E a gente tem um case de shopping, que a gente estava atendendo o Parque Shopping Belém, da Isa, que a Carlinha conhece, a gerente. E aí ela precisava fazer um produto que era um lenço. E aí eu falei, claro, né? A gente estava desenvolvendo um projeto de IA, me manda uma foto de referência. Eu esperava uma arte da agência, alguma coisa. Ela me manda a foto, era uma pessoa segurando o lenço assim, ó, na parede, uma mão. Aí eu falei, ô Isa, sério que você não tem outra? Não, não tem. Falei, tá bom. Sem a nossa IA, a gente não teria conseguido fazer. E foi um vídeo que. Aí depois a gente fez outras coisas relacionadas ao vídeo e o vídeo bateu 1 milhão de visualizações. Aí eu fiquei muito feliz. Porque realmente ficou lindo. Era o lenço aplicado, assim. Ficou muito atraente. Então, ela para produto é incrível, incrível e vale realmente testar e mostrar. E aí, o moçopologista fala: assina a data e deixa que a gente treina eles para vocês. Entendeu? Porque esse é o nosso objetivo, que o time, um time de marketing no shopping, ele é como se fosse uma startup. Ele é enxuto, precisa impactar milhões de pessoas, às vezes, ao longo do ano. Precisa fazer muito, às vezes não com um orçamento tão grande. Tem um orçamento, mas não é um orçamento tão grande. Então, esse tipo de tecnologia ajuda vocês a ajudar o pequeno, que às vezes nem sabe que está fazendo errado. Ele nem sabe que ele não sabe. Então, estamos aqui para apoiar vocês no que a gente mais acredita que faz diferença. Tá bom? Então, finalizamos aqui o que estava previsto para hoje. Obrigada pela presença. Não sei se a gente tem NPS, Ju, a gente tem para encaminhar. Queria. Oi, a gente tem, mas se vocês puderem falar aqui quanto grava pra gente, o que vocês acharam, seria muito incrível. Muito bom. Então, Carlinha, começa com você e o Anderson, se puder. Eu sei que tá sem câmera, ou pelo menos escrever. O que que você abriu para você? E essa inovação no campo do atendimento é muito proveitosa, é surreal, na verdade, né? E aí eu falo do lado de quem já teve que fazer essa análise de interpretar ali como é que está a linguagem, se está assertivo, se não está, onde houve o erro, se houve um erro, né? Se talvez o cliente que errou não foi específico, acho que otimiza bastante o tempo, né? E seria maravilhoso poder até oferecer isso para os nossos lojistas. A gente teve uma lojista recente agora que ela queria, né, um treinamento de WhatsApp, porque ela tinha identificado que havia um erro no time dela. Mas muitos nem, nem sabem disso, né? De algumas divergências e aí, talvez do direct, do Instagram. Então, a IA da data eu já tinha visto assim fazer, né? Mas ver a gente aqui realmente tipo feedback de que é mais real. E eu vi que a IA especialista ela é mais fiel ao rosto, é o que me incomoda bastante no GPT, tanto na versão paga quanto na free, né? E aí eu sempre prefiro, quando eu vou gerar alguma coisa minha de rosto, eu uso o Gemini, mas às vezes ele também alucina, né? E já me colocou assim um tamboretezinho. Parecia que eu estava no que nem o evento que a gente tem aqui no Museu das Ilusões, mas eu acho que essa questão do atendimento foi o que mais se abriu assim de curiosidade, de otimização de tempo. Muito bom. E conta com a gente aí, caso você tenha desafios. E essa lojista também, deixa que a gente ajuda ela. Pode deixar, viu? Porque vocês estão no nosso ecossistema e a gente quer realmente ajudar vocês. A gente Eu sabe até que. mandei ela para a Esté na época. Ah, legal. Não, Para pronto. elas devem estar conversando, provavelmente. Muito bom. E Anderson, para você, Anderson, o tô Anderson que falando traz os contigo aí. dados, o que que você achou? Se abriu algo para você, né? Assim, mais nesse sentido de percepção mesmo. Tá me ouvindo? Estamos chovendo. Certo. Eu achei bacana porque é uma ferramenta que a gente pode utilizar ao invés das pagas, né? Porque assim, a gente carregar muita ferramenta de ar, o lojista às vezes não conhece,
E como é que vai funcionar essa dinâmica? A gente vai passar contato para o lojista, ou a gente faz essa ponte entre a data e o lojista, dando esse apoio e suporte, apresentando o serviço, enfim. Ô Anderson, assim, como vocês já são clientes nossos, o primeiro que tem que ser cuidado são vocês. Então, a gente quis montar esse workshop para eu poder mostrar que vocês já têm uma ferramenta que veio aquela demanda. Cara, será que a gente já não pode tangibilizar, às vezes, um lojista satélite que não está tão satisfeito, que está colocando a culpa no shopping? Então, primeiro, né, o primeiro oxigênio é em vocês. Se vocês descobrirem algum lojista que tenha algum desafio, com certeza pode passar para a gente para também não sobrecarregar vocês aí no tempo, explicar. A gente tem time para isso, então a qualquer momento que vocês queiram indicar, nós vamos amar, estamos preparados. Assim, quando vem de algum cliente nosso, a gente cuida com ainda mais carinho, com certeza, porque a gente sabe que se foi indicado por vocês, tem o nome de vocês também. Então, não tem uma regra, tá? É muito. O que a gente mais quer que vocês levem é que vocês tenham uma tecnologia que podem usar. E com certeza, assim, se tiver o desafio, online principalmente, já começou a ver que tem um grupo, a gente pode pensar algo e eu venho treinar, e tem outras pessoas no time da data que também podem ajudar. E é isso, a gente realmente juntando esforços, tá bom? Quando é presencial, aí realmente a gente precisa entender ali, né, um projeto juntos, mas online, com certeza. E Lili quer acrescentar? Sim, sim. Como eu já trabalhei em shopping e eu tenho muitos clientes de shopping, eu acho que o que serve muito para vocês com a IA da Data é o seguinte: geralmente tem algumas ações como Carnaval, como Dia da Mulher, colocar produtos para colocar isso nos stories, né, para divulgar isso, e às vezes a imagem não sai tão legal É. como a gente gostaria. Então, assim, vocês podem estar utilizando dela para melhorar a performance do produto e assim ter uma qualidade melhor na hora que for postar. E divulgar isso nas redes sociais de vocês, né? Então, assim, ela vai servir como apoio também para essas ações esporádicas, assim, como ações de carnaval, agora, né, com roupas. Então, ela consegue trazer. Ah, a foto ficou feia, coloca lá na IA da data que você vê que ela melhora. Ela coloca uma pessoa vestida com aquela roupa que está lá só no balcão. Então, vocês podem ter esse apoio com isso. E depois do nosso workshop, eu vou falar com vocês porque eu já reenviei todos os e-mails lá da plataforma, tá? Muito bom, Lili. Chegou, Lili, eu Beleza. consegui acessar. Yes, muito bem. É porque Uhul. eu tava com problema no. Esse e-mail é um e-mail muito antigo. E não chegava de jeito nenhum. Aí quando você começou aqui, que você falou, depois veja um acesso. Aí eu perguntei, Lili, manda de novo, vai que chega. Aí chegou, eu É. consegui resetar aqui, tá tudo certo. Até anotei a Ai, senha, não esqueci. ótimo. Então tá, muito bom. E ó, aproveitando esse gancho que o Anderson trouxe, eu até quero mostrar para vocês para mostrar um case real. Que aí, Anderson, não tem muita regra. Por exemplo, a gente tá lançando um produto novo, e aí não é, né, não é para vender para vocês, mas para vocês saberem. A gente descobriu que eles têm muita dor, eles que eu digo empreendedores que já têm ali sua loja e tal, que ele sabe que ele precisa postar e às vezes ele não posta. Não é nem tanto de lojistas já de médio porte, né? Porque aí normalmente eles têm uma agência, mas de pequeno porte principalmente. Então, quiosque, esse perfil, assim, que é muito o lojista satélite sozinho, ele traz. E aí, olha que incrível, gente, ó. Essa marca aqui é uma marca de uma semijoia, eles têm mais de 20 anos. Olha como é que eles postavam. E essa aqui foi uma imagem real que a gente fez com a nossa IA, tá? Né? Não dá muito mais interesse em comprar. Assim, claro que depois eu poderia ter ali um carrossel com um produto mais perto, mas não precisa ser nessa caixinha, pode ser uma exposição melhor. Esse aqui é do Café Quilombo, que é uma marca que já foi no Shark Tank, eles são ótimos. Mas eles estavam com o desafio de, eles têm um faturamento, mas não tem uma grande verba de marketing. E aí, toda vez que eles iam postar, eles tinham que contratar modelos muito específicos ali, alinhados ao posicionamento da marca. Aí a gente fez alguns ensaios, então hoje eles já não precisam fazer os ensaios presenciais.
E essa aqui é só uma das fotos, né? Que a gente pegou foto de catálogo de e-commerce versus uma foto por Instagram. E esse aqui é um cliente real, gente, que vendia castanha e a foto pro Instagram era assim. Entendeu? É tipo, meu Deus, não é possível. Então, acontece, né? Quem nunca? E aí, a gente mesmo produziu essas fotos usando a nossa IA para que ele pudesse apresentar o produto. Não é muito mais qualificado ver o produto assim num potinho do que ele nessa foto? E essa aqui é uma foto real, tá? Literalmente, a gente recebeu aquela foto falando: ah, põe um anúncio nessa foto. A gente falou: não dá. Assim, não vai vender, né? Vai passar a imagem errada. E aí, ou seja, se quiosque, lojistas que vocês veem que não tem estrutura, aí conta super com a gente para a gente poder ali trabalhar, porque realmente é uma necessidade, tá bom? Então tá. Então, Anderson, responde sua dúvida? Sim, senhora. Ah, então tá bom, que bom. Então tá, pessoal. Então, obrigada. Finalizamos. Obrigada a você que assistiu a gravação. Qualquer dúvida, manda um recado pra gente. Obrigada também. Depois. Eu quero a gravação depois, Lili, por favor.